Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Chego com informações importantes neste vídeo. Então se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos, estamos indo aí para os 17 mil, a próxima meta é de 20 mil e depois vamos muito além, porque o glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para que o YouTube entregue cada vez mais conteúdos do canal Fabiano Bandeira só falando a respeito do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas para todas as pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem live na parte da noite ali, depois das 19 horas. Fiquem atentos. Mesmo com o sininho ativado, venham ao canal pelo menos 2 ou 3 vezes por dia para que não percam nenhum conteúdo a respeito do nosso fogão. Galera, é o seguinte, conversei com algumas pessoas ligadas ao clube, falei parte disso ontem na live também, e algumas pessoas tentaram buscar um centro de treinamentos para que o Botafogo pudesse ficar um determinado período treinando em melhores condições. Eu sei que pode até parecer repetitivo, todo dia estamos falando aqui a respeito de centros de treinamentos, mas é porque isso faz muita diferença no contexto atual do futebol. Uma coisa era lá na década de 90, quando o Botafogo foi campeão, treinando nas condições precárias do Caio Martins. Naquela época, o Flamengo treinava na Gávea, o Vasco já treinava em São Januário, o Fluminense treinava nas Laranjeiras. Talvez os times paulistas tivessem melhores condições já com seus centros de treinamentos. Falo de São Paulo e Palmeiras. Corinthians não era tão estruturado assim, Santos tampouco. Então era tudo igual. Hoje as equipes evoluíram, o futebol evoluiu taticamente e fisicamente, principalmente no mundo inteiro. E aqui no Brasil nós já temos clubes como Atlético Paranaense, Goiás e outros com uma estrutura muito melhor, muito mais adequada que a do nosso Botafogo. Infelizmente, como eu venho dizendo aqui, o Botafogo treina no campo anexo do estádio Newton Santos, isso acaba desgastando o piso. Conversei ontem com uma pessoa do clube, como trouxe aqui, e pode haver um revezamento de espaços, porque a maior parte dos treinamentos é feita em campo reduzido. Tudo bem, mas isso é medida paliativa, não é o ideal. Pode não ser o pior dos mundos, mas de fato o Botafogo ainda carece de estrutura. E por isso, algumas pessoas procuraram centros de treinamentos pelo Rio de Janeiro para que o Botafogo pudesse treinar num determinado período. Qual a grande dificuldade hoje? Por conta da pandemia do novo coronavírus, muitos lugares que não tinham treinos, não tinham times utilizando os espaços, acabaram mandando embora funcionários e também deixaram de lado a manutenção, porque se não havia treinamento, não havia jogo, não havia nada, para que manter o espaço direito, já que também fica muito difícil angariar recursos ou conseguir dinheiro para isso. Então, em vários lugares, houve um relaxamento natural e não há centros de treinamentos em condições de receber o Botafogo, pelo menos nos lugares que foram procurados. Então, por enquanto, o Botafogo treina de fato no campo anexo do estádio Newton Santos e, vez ou outra, no campo principal também do estádio, que não pode ser muito utilizado para treinamentos, para que não seja prejudicado para os jogos do Botafogo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, pode ser que uma ou outra pessoa ligada ao clube ainda procure um campo, principalmente na região da Barra da Tijuca, mas hoje o próprio Botafogo também esbarra nessas adversidades externas. Uma pena, porque para a implementação do trabalho da nova comissão técnica seria muito interessante que o Botafogo tivesse um espaço adequado para treinar e para que os atletas pudessem também descansar. Pessoal, e lembrando que eu não sei exatamente quem foi o responsável pela procura do novo centro de treinamentos. O Montenegro já havia deixado claro que isso iria acontecer, e de fato aconteceu. Agora, se foi alguém ligado à diretoria, se foi alguém ligado à comissão técnica anterior, ou alguém de dentro do clube, realmente não tenho a informação, mas eu tenho a informação principal que é, houve essa busca, e talvez ela volte a acontecer, até porque o Botafogo precisa muito. Contudo, a situação é delicada.
Falando agora das próximas eleições, o Botafogo terá o pleito eleitoral no dia 24 de novembro e no mesmo dia está marcado um protesto pacífico da torcida do Botafogo, encampado aí Juntos pelo Glorioso. Então, estejamos todos atentos aos movimentos sempre pacíficos e muito importantes da torcida alvinegra. Hoje, agora há pouco, saiu o documento da Junta Eleitoral permitindo que as 3 chapas sejam homologadas. Então, não houve impugnação de nenhuma das chapas. Recapitulando, a chapa do Valmer Machado pediu impugnação das chapas do Alessandro Leite e do Durcésio Melo, e as chapas do Alessandro Leite e do Durcésio Melo pediram impugnação da chapa do Valmer Machado. Nenhuma chapa foi impugnada, todas podem concorrer no pleito do dia 24. Vou ler aqui o documento da Junta Eleitoral. Senhores candidatos e delegados, a Junta Eleitoral analisou as impugnações e defesas das chapas concorrentes que, em síntese, alegam 1. Não apresentação das chapas apenas com candidatos elegíveis. 2. Inadimplência de candidatos. 3. Tempo inferior a 3 anos como associado. E 4. Alegação de fraude. Há ainda avaliações de ordem pessoal sobre candidatos em matérias estranhas ao processo eleitoral, as quais, portanto, não cabem ser aqui analisadas. De início, considerando as restrições impostas pela pandemia e o isolamento social e com base no artigo 8º do edital, o qual, sem inspecionar, determinou a substituição de integrantes das chapas não constantes da relação de elegíveis, a Junta Eleitoral concedeu o prazo de 30 dias a partir de 24 de setembro para serem efetuadas substituições. Em decorrência, as chapas foram regularizadas e homologadas, constituindo-se de 140 sócios e suplentes elegíveis. No que respeita à fraude arguida contra a chapa verde, deve-se considerar que foram efetuadas as substituições autorizadas, ficando a chapa regularizada e o processo saneado. Destaca-se que a relação de sócios disponibilizada à Secretaria do Conselho não registra falecimentos. Os 140 sócios suplentes da chapa homologada preenchem os requisitos de elegíveis e dessa forma são titulares do direito de candidatos, não podendo responder por irregularidades que não cometeram. Considere-se ainda não caber à Junta Eleitoral, dentro de suas atribuições estatutárias, apurar e julgar a ocorrência de fraude ou responsáveis, o que demanda procedimento próprio, devendo de tal forma a matéria ser encaminhada à presidência do Conselho Deliberativo para conhecimento e adoção das providências que julgar cabíveis. Finalmente, considerando todo o acima exposto, a Junta Eleitoral deliberou manter a homologação e o registro das 3 chapas como concorrentes às eleições de 24 de novembro. A Junta Eleitoral. Aderaldo Vieira Chaves, presidente da Junta Eleitoral, Arnaldo Gomes de Almeida, Sérgio de Albuquerque Cerqueira. Então é isso, pessoal. A Junta Eleitoral considerou que as 3 chapas têm condições e podem continuar concorrendo no pleito eleitoral do dia 24 de novembro de 2020. O Botafogo tem como candidatos à presidência Alessandro Leite, Durcésio Melo e Valmer Machado. Vamos aguardar. Eu sempre falo aqui que não queria estar neste momento falando sobre eleições. Ao meu ver, o Botafogo deveria estar buscando a ruptura com o modelo atual, Botafogo SA, e o presidente deveria cuidar do clube social e dos esportes olímpicos. Claro, com muito zelo e responsabilidade, mas separado do futebol, o carro-chefe do Botafogo. Então, não estamos neste momento, infelizmente. Esperamos que haja um pleito com respeito, mas que principalmente o próximo presidente saiba que não é nada fácil ser presidente do Botafogo hoje e que traga soluções para que o clube se separe sim, o futebol do social e dos olímpicos, para que tenhamos aí condições de torcer por um time melhor de futebol mais à frente, com responsabilidade, de uma forma profissional e com hierarquia. O Botafogo precisa disso, é bom que eles entendam. E tem um protesto, repito, no dia 24, no dia das eleições, um protesto pacífico, marcado pela torcida alvinegra em General Severiano. Meus amigos, Cauê, uma joia da base do Botafogo de futebol e regatas, seleção sub-15, agora seleção sub-17, garoto de 16 anos,
deve voltar da seleção sub-17 e assinar seu primeiro contrato profissional com o clube. E o jogador terá uma multa altíssima. Então vamos ficar de olho nessa geração sub-17 do Botafogo aí, que tem jogadores excelentes. É isso, galera. Mais tarde tem live aqui no canal Fabiano Bandeira. Estejam todos ligados. Um abraço, saudações alvinegras. Valeu, fui!